Olá, pessoal. Estamos aqui então para mais um programa podcast aqui na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, com várias presenças ilustres aqui entre nós. É um prazer recebê-los aqui, nossos convidados. Eu vou me apresentar primeiro, na sequência comento sobre os convidados. Então, meu nome é Marlon, sou professor da Unimontes há mais de 25 anos. Atuo especificamente no Departamento de Ciências Agrárias, curso de agronomia, principalmente, e programas de mestrado e doutorado em produção vegetal no semiárido. E atualmente estou à frente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, onde hoje nós temos cerca de 23 programas de pós-graduação, entre mestrados, doutorados, nas mais diversas áreas. Mas o tema hoje aqui que nós vamos tratar é sobre o agro, sobre a exportação de frutas, importante aí para o país, importante estrategicamente para o país. E temos a grata satisfação, aqui a oportunidade, de estar recebendo aqui o Jorge Souza, nosso amigo há muitos anos aí, trabalhou aqui na região por um tempo, hoje atua pelo país e pelo mundo, Ele atualmente atua como diretor técnico da Abrafrutas. Ele vai falar um pouquinho mais detalhes sobre a Abrafrutas, uma associação brasileira, de produtores, exportadores de frutas, Temos também aqui conosco o Rodolfo Rebelo, que é produtor rural, fruticultor, trabalha aqui na região há muitos anos, tem muita experiência. É diretor da Abanorte, que é a nossa associação central dos fruticultores aqui do norte de Minas e região, e também diretor da Sociedade Rural aqui em Montes Claros. Nós temos também a ilustre presença aqui do nosso amigo, também que trabalha conosco há muitos anos, o Dirceu Colares, também produtor rural, fruticultor, e atualmente está na presidência da Abanorte. Então, é um prazer recebê-los aqui. Eu vou então passar a palavra aqui para o Jorge se apresentar melhor um pouquinho, e na sequência eu inicio os questionamentos, aí, as nossas dúvidas com relação à exportação de frutas aí no Brasil. Bem, o prazer é todo nosso, Me sinto honrado de estar aqui, não só com você e com o pessoal da Unimontes, mas também com os meus amigos aqui. Convivemos muitos anos aqui com desafios comuns. E eu sou engenheiro agrônomo, fui produtor rural durante 15 anos, só deixei a atividade porque a minha água acabou, que fato que não é muito raro aqui no norte de Minas, mas infelizmente tive que vender minha fazenda. E aí, uma série de circunstâncias, eu acabei assumindo essa diretoria técnica da Abrafrutas em Brasília, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Hoje é a entidade nacional que representa a fruticultura. E vai ser um prazer interagir com vocês aqui e falarmos um pouquinho do mercado internacional de frutas. Que bom, Jorge. Dirceu? Eu estou hoje como presidente da Banorte. Eu já fui presidente há 17 anos atrás. E voltei agora com grandes desafios. A fruticultura já tem grandes desafios e estamos prontos para bater um papo. Sou produtor de frutas há 27 anos e estamos aí para tirar algumas dúvidas e colocar outras. Temos muitas dúvidas. Rodolfo? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui entre os amigos mais uma vez, Jorginho, eu não via há muito tempo, na verdade, em poucos dias atrás nós nos encontramos umas 2 vezes, mas ocasionalmente. É um prazer estar com você, Dirceu, um amigo de longa data, e é um prazer estar aqui para debater um assunto tão importante que é a exportação de frutas, principalmente falando do norte de Minas. Ótimo, Rodolfo. Obrigado a todos vocês. Eu acho que é um momento ímpar, a oportunidade que a gente está tendo de expandir os muros da universidade. Aí. A Unimontes trabalha, tem uma expertise aí com várias áreas, na área de administração, inclusive da economia, mas associado também com agronegócio. E o contexto da produção de frutas, a gente sabe da importância para a nossa região aqui, para o país, no mundo inteiro, gera muitas divisas, Mas eu queria que o Jorge iniciasse, pela experiência que ele tem e no cargo que ele ocupa hoje, na expertise dele, comentasse um pouco, Jorge, assim, como é que está o panorama hoje da exportação de frutas, do Brasil, pelo mundo afora, quais frutas que lideram essas exportações, quais os países que têm mais comprado as nossas frutas, e como que é o papel da Abrafrutas aí para apoiar os produtores aí na exportação
e quais são os principais desafios aí desse setor. Então, joga a bola para você para iniciar o bate-papo aí. E se você me permite, Marlon, eu gostaria, na verdade, de, contando um pouquinho a história da Abrafrutas, aí eu vou passando por esses temas que você sugeriu. Na verdade, nós criamos a Abrafrutas entre final de 2013 e início de 2014, porque naquele momento a fruticultura brasileira ela precisava de uma entidade que ajudasse a organizar o setor, porque a fruticultura tem uma particularidade. Diferentemente de outras cadeias do agronegócio, o agricultor ele tem um papel muito mais, eu diria, muito mais central, porque nós não temos o elo agroindustrial, pelo menos em vários negócios da cadeia. Então havia necessidade, milhares de produtores pelo Brasil inteiro, muitas regiões com diferenças de infraestrutura, diferenças de tecnologia, diferenças até das espécies cultivadas, com maior ou menor aptidão agronômica de uma ou outra espécie. Então precisávamos organizar e decidimos que tinha que ser uma associação que tivesse um perfil de uma associação moderna, extremamente transparente, ética, e que justificasse para os seus associados a sua existência, né? Tínhamos, infelizmente, alguns exemplos de associações que não deram muito certo ao longo dos anos, então era uma oportunidade que nós tínhamos de criar alguma coisa nova e que pudesse ajudar a fruticultura a melhorar a situação do produtor rural, né? Fruticultura, basicamente, uma atividade que é de pequenos e médios produtores. Temos alguns grandes, mas a presença do grande é muito menos frequente do que, por exemplo, na produção de grãos, na produção de fibras, né, cana-de-açúcar. Então, o desafio era realmente dobrado. E, em função disso, nós já tínhamos um indicativo, nós acreditávamos já naquela época que quando o produtor rural trabalha nos dois mercados, no mercado nacional, que é pujante, é um mercado grandioso, né? Um mercado que absorve praticamente quase toda a produção de frutas do Brasil. A gente exporta hoje, mesmo hoje, a gente exporta somente 2% da produção. Então nós tínhamos que olhar para esse mercado e tínhamos que olhar uma maneira de ajudar o produtor a melhorar o seu rendimento médio. Porque você sabe que na produção de alimentos funciona assim no mundo todo. Quando é o momento de safra, que você tem grandes volumes disponíveis, normalmente são os preços que são mais acanhados para o produtor. Que para o produtor é uma atividade econômica, ele precisa daquilo para sobreviver. E quando está no período de safra, os preços desabam e nós tínhamos que encontrar alternativas de diversificação de mercado para poder oferecer para esse produtor, ao final do ano, quando ele fizesse a conta, um valor médio de venda do seu produto que remunerasse um pouco melhor e permitisse ele ter uma vida digna. E por acreditar nisso, nós começamos a estudar o setor, a participar de forma colegiada mais ativamente e fomos estabelecendo alianças, enfim, e consolidamos essa associação. A Abrafrutas hoje ela é uma realidade como entidade de coordenação geral da fruticultura brasileira. E as associações regionais, e os colegas terão a oportunidade de falar sobre isso depois, elas dão um suporte muito grande, porque, por exemplo, eu já estou há 10 anos fora do norte de Minas, eu já não me sinto mais preparado para fazer observações e medir o desempenho da fruticultura da região. Eu tenho uma vaga ideia, mas evidentemente quem está aqui no dia a dia é quem pode realmente eleger as prioridades, assinalar os desafios que precisam ser priorizados, enfim. E de uma maneira geral, então, dentro desse contexto, a fruticultura de exportação vai bem. Vai bem por quê? Porque o mundo está buscando novas experiências gastronômicas. E frutas são produtos que normalmente são ligados à saúde, ao bem-estar, é um complemento nutricional de grande valor. E o mundo todo tem interesse nas frutas brasileiras, pela tropicalidade das frutas brasileiras, pelo sabor das frutas brasileiras. Então, nós temos crescido de forma bastante sustentável as exportações de frutas brasileiras. Embora o percentual seja muito baixo ainda, mas a gente caminha para uma internacionalização mais efetiva da fruticultura. A fruta mais exportada em valor financeiro é a manga, em volume é o melão,
mas as principais são manga, melão, limão, o limão Tahiti, o nosso limão Tahiti, uva hoje, as uvas de mesa do Brasil têm uma participação significativa no mercado, e depois nós temos maçã, nós temos o mamão, nós temos o avocado, que é uma fruta relativamente recente, mas que já ganhou a preferência dos paladares internacionais, aí começa a se desenvolver no mercado interno também. A melancia, eu diria para você, eu até disse hoje lá na apresentação, o Brasil é uma grande salada de frutas e uma salada de frutas muito gostosa. Então, o que não nos faltam são espécies e variedades que a gente possa trabalhar o mercado. O grande desafio do setor hoje na exportação tem dois desafios. Um operacional, que é a questão da mão de obra. A mão de obra no país ela está escassa e alguns mecanismos de auxílio aí aos segmentos menos favorecidos aí, socioeconômicos, na verdade, tem dificultado um pouco a questão da disponibilidade da mão de obra, porque o governo fez uma ligação entre os programas sociais e o registro em carteira. Então, por exemplo, se o produtor contrata um funcionário e, claro, a gente tem que seguir a lei, a gente tem que registrar esse funcionário, ele automaticamente perde o benefício social. E como muitas das operações de fruta são de regime de safra, o trabalhador pensa, puxa vida, mas eu vou perder aquilo que é certo, que eu recebo todo mês, que é o meu Bolsa Família, minha ajuda, né, do programa social, e amanhã ou depois, se eu ficar sem um emprego, porque a safra terminou, eu não consigo voltar, leva 2 anos para mim voltar para o programa social. Então nós estamos debatendo isso com o governo federal em Brasília, tentando uma solução, mas definitivamente a questão da mão de obra é um desafio, porque fruticultura é altamente dependente de mão de obra. O segundo grande desafio aí, exclusivo da exportação, é a questão logística. O Brasil ele tem muitas oportunidades de melhoria da infraestrutura logística, né? Nossas estradas não são, nem sempre são um exemplo, né, de conservação, de manutenção. O país é continental, as distâncias são longas e os nossos pontos de egresso de frutas, tanto aeroportos como portos, a infraestrutura, eu diria para você, hoje ela é a mínima necessária. Então a gente tem problemas desde os mais comuns, como falta de tomada para plugar um container no porto, como uma falta de uma câmara fria no aeroporto. Então a fruta está na cadeia de frio, ela chega no aeroporto para ser embarcada, se ela vai ficar 12, 18 horas nesse aeroporto, ela tem que ficar na temperatura ambiente, e isso é extremamente prejudicial para a qualidade da fruta. Então são 2 desafios que inicialmente eu enumeraria como os mais importantes hoje do setor. Perfeito, Jorge. Muita informação importante, estratégica, né? Antes de passar a bola aqui para os colegas, essa questão que você colocou da mão de obra, eu estive até hoje conversando com a Hilda Lossi, que atua aqui na região há muito tempo, e uma das demandas que ela tem nos trazido é essa aí da gente associar as áreas que nós temos de expertise na universidade, a área da informática, a área da engenharia, para tentar minimizar esses problemas de mão de obra, assim, no sentido de tentar buscar alternativas para automatizar, né? É óbvio que essa questão tem que ser enfrentada, né, em outros aspectos também, de dialogar e de encontrar alternativas da própria mão de obra, mas, ao mesmo tempo, nos demanda também na pesquisa, na tecnologia, dessa parte. Mas só para finalizar aqui do questionamento que eu te fiz, quais são os principais países que adquirem as nossas frutas? Você comentou que não é tão expressivo, que pode avançar, mas quais são os principais focos aí, exportadores? Só para fechar, eu já passo para os colegas ali. Perfeito. O mercado internacional de frutas ele tem um aspecto fitossanitário muito importante, porque a fruta fresca ela pode ser veículo de disseminação de pragas e de doenças. Então, nós temos hoje acesso ao mercado europeu de maneira geral. Então, os países membros da União Europeia, mais o Reino Unido, hoje nós podemos exportar praticamente todas as frutas, não temos restrições, porque essa construção ocorreu lá no passado. Então, automaticamente, esse passa a ser aí o território hoje mais importante. Se você somar a União Europeia e o Reino Unido, a gente chega aí em 72% de todo o volume de fruta que o Brasil exporta. E aí, em terceiro lugar, os Estados Unidos, que também somado, esses 3 destinos representam 85% do volume de frutas que nós exportamos. Isso não é bom do ponto de vista de negócio, porque é uma concentração de risco comercial muito grande.
E o setor tem trabalhado, e eu comento mais tarde, sobre a abertura de novos mercados para diluir um pouco esse risco comercial. Mas esses 3 territórios hoje, então a Europa de uma maneira geral e os Estados Unidos são os principais destinos das nossas frutas. Perfeito. Vamos ver com o Dirceu aqui. Dirceu, nesse contexto todo que o Jorge construiu, né, das principais frutas, né, do panorama, do papel da Abrafrutas, né, a Banorte, ela, né, tem atuado há mais de 30 anos aqui na região, né, com muita força, com muito envolvimento aí dos produtores, muitos desafios, né, a gente acompanha aí, temos a parceria há bastante tempo aí, e eu queria ouvir da sua visão aí, quais são as perspectivas aí para exportação, se quiser até dar um contexto regional também, sua visão sobre esse elo aí da exportação regional aí. Sim, nós já temos há 32 anos, a Banorte está em atuação, e nosso mercado principal é o mercado interno. Nós temos aqui a facilidade de estar próximo a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Então, São Paulo, por exemplo, em relação à América Latina, é maior do que vários países, né? São Paulo fala capital. Você vai para Campinas, também é maior do que alguns, falando de América Latina. No nosso caso, então, a gente está próximo ao grande consumidor, que é o mercado interno. E do Brasil tem consumidores de todo jeito. Tem que recebe uma fruta não muito bonita, como extremamente exigente. Você vai para cidades mais poderosas, mais capitalizadas de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, esse pessoal exige uma fruta igual à Europa. Tá? Então a gente tem essa facilidade de chegar a esse mercado com mais facilidade. Esse pessoal valoriza mais Valoriza mais a qualidade. A nossa fruta, ela é muito bem remunerada pela qualidade, principalmente da casca e da cor que nós conseguimos colocar, né? Muita gente fala, por que vocês aqui na região não tem muita indústria da banana? É porque o jeito mais caro, o jeito de agregar mais valor às nossas frutas é com a casca, é a aparência dela. Então a gente fica meio acomodado com o mercado interno, mas a gente tem uma preocupação, já temos várias iniciativas. E outra coisa, a gente produz aqui muito é a banana prata. E essa banana ela tem uma limitação de viagem, ela não aguenta viajar muito tempo. Então a gente tem até algum trabalho com a Unimontes, tem trabalho com a professora Gisele, já com a Unimontes, com a Unimontes aí para a MIG, já trabalhando, e a Banorte financia, ajuda a financiar esse trabalho, que a gente quer chegar com essa fruta lá fora. Mas o problema é logístico mesmo, não é logístico técnico, né? A banana ela amadurece rápido. Já fizemos alguns trabalhos de exportação via avião, mas ele encarece demais. E qualquer oscilação do dólar, a gente fica fora do mercado. Então é arriscado. O limão, a Lima Tahiti, né? Ela está indo bem, nós acabamos de sair de uma reunião, o pessoal diz que eles falam que o limão da região, eu não sou produtor, mas tem informação na Banorte, ela é extremamente bem vista lá fora, até mais do que a lima ácida de São Paulo. A nossa região tem uma facilidade, uma característica, que é o clima seco. Nós conseguimos produzir uma fruta mais bonita e com pouco problema de doenças. Então, as frutas chegam lá fora sem resíduo nenhum de agrotóxico, né? E aqui outra coisa, falando em agrotóxico, aqui nós temos muito uso de produtos biológicos. É uma região de grande uso mesmo. A gente não fala orgânico, mas a gente faz o orgânico mineral. Então a gente tem uma preocupação de todas as frutas aqui de trabalhar com esse produto sem deixar resíduo. Então a gente tem uma preocupação, uma intenção. Então o limão está bem exportado, a manga está deu um bom trabalho, o mamão também tem já em menor escala. Mas a grande fruta que vai para fora é o limão. Uhum. E nós temos alguma limitação, porque o mercado interno consome muito a nossa fruta. Mas temos contato, e foi muito bom reencontrar com o Jorge. Jorge foi presidente da Banorte, e ele está lá. E essa região é um grande parceiro, está nos passando. E hoje nós nos encontramos e passou várias informações para a gente ativar, porque aqui tem hora que, numa super safra, né? Igual antigamente, por exemplo, quando a banana no Brasil ela ficava mais no litoral, na região que chovia, na Mata Atlântica.
Aí, quando veio a questão da irrigação, ela saiu dessa Mata Atlântica, dessa região. E com a irrigação, começa a se plantar mais banana no Brasil. Então, a gente, sem dúvida, vão ter que trabalhar com a exportação. E estão revendo aqui os conceitos, vendo as facilidades, as dificuldades e trocando essas informações, atualizando, que é realmente uma necessidade a exportação. Excelente, Dirceu. Eu ratifico tudo isso que o Dirceu está falando. A banana, de todas as frutas, é a que mais tem comportamento de commodity. Então, quando ele faz essa análise de mercado, ele tem razão. Muitas vezes, o mercado interno ele é tão pujante para a banana que a exportação não agregaria o mesmo valor que agrega, por exemplo, para a manga, para o limão e para outras frutas, né? Mas não tenho dúvida que o norte de Minas, em relação às outras espécies que podem ser cultivadas aqui, hoje a gente ouve falar muito do cacau, né? O cacau está crescendo aqui, ela pode sim ter uma grade de espécies de frutas que possam obter na exportação uma vantagem significativa para estimular os produtores para aderirem a essa modalidade de comercialização. Perfeito. Rodolfo, sua visão também como produtor, como diretor da Sociedade Rural, também diretor da Banorte, sua visão macro aí dessa questão da exportação de frutas com enfoque aqui na região. Bom, eu vou falar primeiro da banana, que é o que a gente mais domina. Há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu experimentei uma exportação para uma empresa que vendia já banana pronta para consumo na forma de salada. Então essa fruta ela ia já picada, saía daqui, ia para São Paulo, capital, ela era processada, ia ali embalada e viajava de avião. Todo dia iam os mini containers para Londres, né? Eram saladas servidas nas estações de metrô, né? Porque a população ela chega de metrô para trabalhar, colhe tudo ali para o almoço, o lanche e leva para o escritório, para o local de trabalho, para o consumo. Então isso aconteceu durante um bom tempo, foi uma bela de uma experiência, mas isso não conseguiu continuar, exatamente por uma questão de crise mundial e tudo mais que houve na época, e a empresa então não conseguiu permanecer no mercado. Mas foi realmente uma boa experiência em relação à exportação. Qual que é a vantagem da banana hoje em saladas para exportação? No caso, a banana prata especificamente, ela não escurece quando você corta. Ela tem uma característica um pouco ácida, levemente ácida. Já a banana nanica, quando você corta, ela já escurece. Então a aparência da salada fica aquela aparência que está velha, né? Já a banana prata agrega um ar de frescor, né? E foi exatamente em cima dessa aposta que as pessoas nos procuraram e nós iniciamos esse trabalho que, quem sabe, em algum momento ele retorna, né? Então, e existem outras opções também, Dirceu comentou, com a própria Unimontes, né, com trabalhos para fazer com que a banana chegue nos países da Europa, nos Estados Unidos, dentre outros. Agora, o mais interessante em relação a essa exportação é que no mundo inteiro existem várias variedades de manga, várias de maçã, várias de uva, e de banana só tem uma. Então nós poderíamos ocupar um espaço com uma banana totalmente nova no mercado, com uma atração bastante interessante, que poderia então convencer o consumidor a, quem sabe, testar um novo sabor. Nós já fizemos inclusive alguns testes internacionais, Jorginho acompanhou muito. Desculpe. Justamente, e a banana prata nunca perdeu para a banana nanica no mundo. Então, mesmo quem não conhecia, quando conhecia. Prova que realmente. Você lembra disso em Berlim? Nós levamos ali, picamos as duas frutas, e o pessoal experimentar, perguntar quantos contêineres que a gente tinha condição de vender, só que a gente não tinha esse trabalho que foi feito exatamente com a Unimontes, que seria dar a condição da fruta atravessar o oceano de navio para ser competitiva no mercado. Muito interessante. Nesse contexto aí ainda forte da exportação, Jorge, a gente está falando mais da fruta fresca, né, da exportação, mas
os derivados aí das frutas, a possibilidade de agregar valor ainda mais, né? E também no contexto dos orgânicos, né? Assim, eu também tenho uma experiência de viagens aí pelo mundo, minha filha mora fora e a gente percebe nas gôndolas dos supermercados também os produtos mais sustentáveis e orgânicos também. Como é que você enxerga esse mercado? O que no Brasil aqui a gente pode fazer também, voltado principalmente para os produtos agregados, né, os derivados aí das frutas? Eu diria que o exemplo mais positivo que nós temos para os derivados, né, os produtos agroindustriais da fruticultura, são os sucos integrais, esses sucos de uva, de maçã, que não têm adição de conservantes, nem de açúcar industrial. Então, esse produto é um produto realmente de sucesso. Uma coisa importante quando a gente trata de derivados, e eu recebo constantemente essa pergunta, porque na fruta fresca, o grande desafio no acesso a novos mercados é a questão fitossanitária. Todo mundo me pergunta o seguinte: ora, se vocês para mandarem fruta fresca, vocês têm um problema fitossanitário que leva anos para ser resolvido, por que vocês não industrializam? Fazem ou uma geleia, ou um suco, ou uma fruta desidratada, e aí você elimina o fator fitossanitário e a comercialização seria muito mais rápida e facilitada. O problema é que quando você analisa o negócio, são dois negócios completamente diferentes, né? Nós temos o caso aqui do norte de Minas, de uma empresa que se instalou no Jaíba, acreditando que poderia trabalhar com as frutas categoria 2 que fossem produzidas no Jaíba e fazer uma grande indústria de polpa. E essa empresa teve sérios problemas de fornecimento e, inclusive, chegou um momento que ela chegou até a parar as atividades. Porque, normalmente, a variedade que você utiliza para fazer a fruta industrializada não é a mesma para fruta de mesa. E para o fruticultor que faz fruta de mesa, quando mesmo uma fruta categoria 2, quando ele vai vender para a indústria, o preço não atende o mínimo necessário para ele ter algum retorno. Então, há um impasse. Então, eu diria o seguinte: primeiro, no Brasil, por que a fruta industrializada não tem o mesmo impacto que tem nos outros países, principalmente do hemisfério norte? Porque nós temos fruta fresca o ano todo. Então, por que você vai comer uma fruta industrializada se você tem uma fruta fresca extremamente saborosa à sua disposição, aqui no Brasil? E lá fora, existe sim, mas você sai do problema fitossanitário e cai no problema tarifário. Porque os países, na intenção de proteger os seus mercados, e é um direito que eles têm, né? Eu não vou entrar no julgamento de mérito dessa questão, mas é um direito que eles têm, acabam colocando tarifas altas suficientes para tornar o nosso produto pouco competitivo. E a razão disso é porque o Brasil é encarado sempre como uma potência do agronegócio. Então, se é uma potência, eu não posso dar brecha para eles, porque eles vão dominar o mercado. Então, nós não temos mais um tratamento preferencial que permita isso. E em razão disso, eu diria para você, existem oportunidades sim, principalmente para polpas, e aí interessante, fora do Brasil não existe muito costume de você utilizar polpa para fazer suco doméstico, igual a gente faz aqui no Brasil. Né, os famosos sachês, né, que você faz o suco ali, não. As polpas, elas são muito utilizadas na indústria de alimentos e no setor de bares, para a preparação de drinks, de coquetéis e tal. Mas tem espaço, sim, para os sucos integrais, como eu já disse, né? E quando você vai aí na área das geleias e outros produtos, aí a concorrência ela é bastante dura, porque você tem praticamente todos os países europeus produzindo esses produtos, então você tem que ser muito competitivo em termos de custo e de qualidade para você competir nesse mercado. Já em relação aos produtos orgânicos, eu diria para você o seguinte: o que tiver, vende. O problema é que a indústria, o negócio de produtos orgânicos, ele cresceu muito, ele melhorou, porque a tecnologia de produção de orgânicos melhorou com os bioinsumos, como o Dirceu falou, e outras tecnologias que foram estudadas e aprovadas, mas ainda é um desafio se produzir orgânico no clima tropical. Porque, né, como eu tenho um produtor amigo que fala o seguinte,
Eu quero fazer orgânico, mas eu não consigo fazer um acordo com os insetos, com os fungos e com as bactérias para me darem sossego, né? Então é difícil, mas eu diria que do ponto de vista de demanda de mercado é verdade, o que você falou. Os preços são diferenciados e o que tiver tem interesse. Então, constantemente eu recebo consultas, olha, você tem a fruta tal? Tenho. E você tem orgânico? Ou seja, a gente nota que há um interesse comercial, principalmente na Europa, né? E nos Estados Unidos também já é significativo, para produtos orgânicos. Então, o desafio é encontrarmos maneiras de produzi-los e ter um negócio economicamente sustentável. Viável. Beleza. Voltar para Dirceu aqui. Dentro desse contexto da exportação, Dirceu, os principais desafios para o produtor, a gente sabe que tem diversos tipos de produtores, né? Mas o Jorge comentou da questão da logística do país, que é bem complexa, né? Eu acho que queria que você exemplificasse um pouquinho mais. Vamos dar um exemplo bem prático. Assim, um produtor produz uma fruta lá em Jaíba, como é que ele faz para exportar? Dá um panorama aí. Qual que é o caminho? Quais os desafios que ele tem até mandar essa fruta lá para a Europa, que Jorge colocou aqui? Eu tenho tempo que eu não estou exportando. Jorge, sim, essa pergunta. Mas primeiro é a estrada nossa. A estrada estraga demais. Por exemplo, nós tivemos uma vez no Equador... Não querendo te cortar, mas já cortando, essa questão o Porto Seco, a questão ajudaria muito. Das ferrovias. Foi até uma demanda... Como é que está isso? Foi até hoje o pessoal da Brasnica lembrou isso, para a gente voltar a falar dessa demanda de um Porto Seco aqui, para a gente destrinchar a burocracia aqui. Outra questão que você está lembrando aí é a ferrovia, que seria fantástico para a gente fazer. Então a gente a Banorte tem batido nesse ponto, nessa tecla, que a gente precisa demais de uma ferrovia que vai baratear muito o custo, né? Hoje, como eu estou te falando, como se está plantando banana hoje no Brasil todo, então alguma banana próxima a Belo Horizonte já é extremamente concorre com a gente. Uma banana lá perto de Ribeirão Preto já fica 1.000 quilômetros, então a gente perde, a logística nossa é muito, muito ruim em termos de distância. Estava lembrando, nós tivemos no Equador uma vez e uma grande player da banana tinha uma ponta de produção na beira de um rio. Então, os grandes navios já encostavam ali, ela não pega estrada. Ela já saía ali, já vai para um container refrigerado, zero de balanço, né? Então, essa é uma questão séria. E além hoje nós estivemos falando lá, a questão, por exemplo, você vai para o porto de Salvador. Então, o pessoal estava lembrando, o navio vem lá, vai lá em Buenos Aires, vem subindo, e às vezes atrasa, qualquer atraso ele te compromete, né? Compromete, ou então passa direto, quando chega, na vez de parar em Salvador, ele já vai direto, porque ele já está com 500 containers, ele vai embora. Então a gente tem que ter essa questão de logística, eu acho que é uma grande logística, as estradas, faltam ferrovia, e a burocracia que a gente pode resolver aqui. Agora, por exemplo, com a questão das indústrias farmacêuticas, vamos ver se a gente soma a esse pessoal para fazer um porto seco aqui e também fazer um avião, né? Se parar aqui, saindo com os medicamentos, tem um valor agregado muito alto, a gente pode somar para poder chegar no aeroporto, chegar a São Paulo e fazer uma mudança de aeronave e resolver essa questão. Aproveitando isso que o Dirceu falou, nós tivemos alguns anos atrás na Costa Rica, né? E fomos lá ver a estrutura de produção, as empresas, as cooperativas, as associações e tudo aquilo que envolvia a produção de banana. E o que acontece é o seguinte, a distância entre o Oceano Pacífico e o Atlântico são 140 quilômetros. Então eles exportam para onde eles querem, e com a distância mínima entre a área de produção e o porto. Então, nós não conseguimos competir com ele com banana de forma alguma, porque a logística deles é fantástica. Eles estão ali no centro do planeta, né? Então, essas são as dificuldades. Então, da nossa parte aqui, igual o Dirceu falou no início, o país é um continente. Então, eu exporto para Rio de Janeiro, eu exporto para São Paulo, eu exporto para Brasília, né? Falando em termos de distância, a gente pode até associar dessa forma. Mas uma lembrança que o Dirceu fez aqui agora,
Se não me engano, no ano passado, a rede ferroviária fez 100 anos que chegou no norte de Minas. Chegou em Montes Claros há 100 anos atrás. E com a chegada dessa rede ferroviária veio o desenvolvimento. Montes Claros era uma cidade totalmente desconhecida, era uma vila, né? E que se transformou então em um grande centro comercial de onde chegava a mercadoria via trem e daqui se distribuía aí pelo país inteiro, pelo Nordeste inteiro. E aí virou um polo de distribuição de mercadoria. Ao mesmo tempo, como as terras daqui eram muito boas, a exportação de bovinos gordos passaram a acontecer no norte de Minas, porque existiam aqueles especiais, que eram aqueles trens que levavam 300 bois, né, os especiais, e aí o norte de Minas passou a ser um grande exportador de carne bovina para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro, né? Então, o norte de Minas foi inserido no contexto nacional pela ferrovia. Então, isso remete aí, então, à importância da infraestrutura, para que a gente realmente tenha condição de chegar em portos com eficiência e velocidade, de forma que o potencial de produção do Brasil realmente se demonstre, né, de forma muito pungente para atender a demanda do mundo inteiro. Igual o Jorginho falou, a percentagem do que se produz e do que se exporta ainda é muito pequena, né? Nós temos, por exemplo, países aí, vamos falar como o Equador e o próprio Chile, que se eles não venderem, não tem quem consome. Aqui, se o exportador não exporta, o mercado todo consome de forma natural, sem sobressalto, né? Então, nós temos produção, nós temos consumo, né? Mas nós precisamos expandir, né? Expandir com eficiência, com sustentabilidade. E com essa nova estrutura de ferrovia que vem acontecendo no Brasil, né? Uma hora a gente imagina que está rápido, outra hora a gente acha que não vai acontecer, mas a gente já tem uma ligação do norte de Minas com ali Belém do Pará, ali pela Fiol, pela Norte-Sul, né? Que em algum momento vai acontecer com composições aí, com trens de bitola larga, de alta velocidade, contêineres refrigerados, que a gente pode então estar exatamente na porta da Europa, através de Belém do Pará, ali, para exportar a nossa fruta de forma competitiva. Porque quando a gente bate a chave do caminho aqui para ir para o porto, nós já estamos fora de competição. Essa que é a realidade. É muito interessante todos esses pontos que os colegas levantaram, né? E nós concordamos exatamente com essa visão. E eu até gostaria de fazer um exercício rapidinho aqui. É o seguinte, imagina um produtor de 20 hectares de fruta, né? Então, 20 hectares de fruta é até um volume significativo, dependendo da fruta. Mas ele só opera no mercado doméstico. Então, como é que funciona? Ele já tem o relacionamento comercial dele. Ele já conhece alguém ou em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Brasília, e ele colhe a sua fruta. Normalmente ele manda essa fruta em caixa plástica para esse centro de comercialização, né? Alguns poucos que tentam vender direto para o supermercado, no primeiro momento acho que essa é uma grande vantagem comercial, mas depois que começa a operar, descobre, né, que é uma comercialização difícil em função das regras que os supermercados impõem para o produtor, inclusive de descontos e uma série de obrigações que o negócio começa a ficar meio duvidoso. E quando ele tem que fazer isso no mercado internacional, ele não tem esse relacionamento. Ele fala, puxa vida, para onde que eu vou mandar essa fruta? Eu ouvi falar que a Holanda compra, mas eu não conheço ninguém na Holanda. Para mim conhecer alguém lá, eu tenho que falar um segundo idioma. Então ele começa a se deparar com algumas barreiras que elas absolutamente são intransponíveis, mas elas pressupõem um preparo antecipado. É um processo. Ou seja, primeiro ele tem que dominar a produção dele, garantir que a fruta dele seja uma fruta boa o suficiente para ser exportada. Aí vai uma outra informação interessante. A grande maioria da sociedade urbana acha que o produtor tem um pomar para exportação e um pomar para o mercado interno, quando na verdade o pomar é o mesmo, né? Então todo mundo me fala, a fruta que você exporta, ela é sem resíduo de pesticida, tal, mas a fruta que vem para o mercado doméstico, ela é toda contaminada. Completamente equivocado.
O pomar é o mesmo. O que você faz com a fruta de exportação é você dar a ela normalmente um tratamento no pós-colheita diferenciado porque o mercado de lá exige. Em vez de uma caixa plástica, você vai ter que pôr isso numa caixa de papelão. Às vezes a classificação por tamanho é uma classificação um pouquinho mais rigorosa para as frutas serem exatamente do mesmo tamanho, né? Você tem que preparar aquela fruta para uma viagem de longa distância, um produto perecível. Então isso exige dele um preparo. E aí o problema é você acreditar que, não, eu não dou conta de fazer isso. Não, você dá se você se preparar. Mas tem que ser degrau por degrau, porque algumas ações implicam em algum investimento. E nem sempre, né, Dirceu e Rebelo, o produtor tem recursos suficientes para fazer, mesmo que seja um simples packing house, que é uma casa de embalagem, ou muitas vezes ele não tem nem recurso para pagar uma certificação, porque ele vai ter que certificar de boas práticas agrícolas. Então, o que a gente recomenda? Para que o produtor não perca de vista o mercado internacional, mas que ele procure ir gerenciando os seus riscos para não correr, não ter uma história triste para ser contada depois. Olha, eu tentei, fui de qualquer jeito, me dei mal e o negócio não é bom. Não, o negócio é bom se você seguir aquelas etapas. Um último comentário é o seguinte, esse é um comentário muito sério, porque existe no país uma diferenciação da agricultura familiar para o restante da agricultura. Essa diferenciação eu posso garantir para vocês aqui que ela só existe na cabeça das pessoas. Na prática, como negócio, como atividade econômica de sobrevivência de milhares de famílias, eu nunca vi acontecer de um supermercado, se os colegas viram, por favor, me corrijam, chegar assim e falar, Dirceu, você chegou aqui, mas como você é agricultor familiar, eu vou comprar a sua banana por um preço 20% maior do que a banana do outro ali, que é um médio ou um grande produtor. Então, isso não acontece. O que acontece, sim, o pequeno produtor ele tem um problema de escala. E tendo um problema de escala, ele fica enfraquecido na negociação comercial. Por isso que a gente recomenda para o pequeno produtor, para que ele se una, ou através de associações, ou de consórcios, ou de cooperativas, de alguma forma, para junto com seus companheiros, ele conseguir ter uma escala melhor para ele negociar melhor a sua fruta. Tá? Mas a questão é simplesmente escala. Eu conheço pequenos produtores que têm um nível de tecnologia altíssimo, às vezes muito melhor do que um grande produtor. No entanto, o volume dele sempre vai ser menor. Tá? Mas é importante esclarecer os nossos ouvintes aí do podcast, que eu entendo o lado social da agricultura familiar, mas do ponto de vista de negócio é poesia. Na prática, ninguém vende um saco de adubo dele mais barato, ninguém compra a fruta dele por um preço maior. O caminhão que ele tiver que contratar para levar essa fruta não vai falar para ele, poxa, você é agricultor familiar, então vou fazer você 50% do preço. Isso não existe. Então, por isso que é importante que somos todos uma coisa, somos todos do agro, né? E a diferenciação é a escala. Então, nós temos que trabalhar para ajudar os pequenos e os médios serem incluídos no ciclo virtuoso da fruticultura através da escala que eles possam gerar trabalhando juntos, né? Mas o negócio é o mesmo. Não sei se os colegas... Fala de seu. Eu gostaria de falar o seguinte, um grande parceiro na exportação é o Sebrae. O Sebrae tem nos ajudado muito e principalmente na certificação. O que é certificação? É rastrear tudo que o produtor faz na fazenda. Tudo que ele comprou, nota fiscal, o número da partida, a data de vencimento, que fim você dá na embalagem, todo esse processo. E tem, tem várias certificadoras. Uma mais famosa é a Global Gap, que é muito aceita, principalmente na Europa. Então, e o Sebrae tem um trabalho com a Banorte, onde os produtores o Sebrae patrocina, subsidia, paga 70% e o produtor 30%. Então é um grande parceiro, já tem vários produtores com essa certificação, porque é isso, aqui no mercado interno às vezes não existe isso, mas para a exportação tem que ter um raio-x total, principalmente para saber que dia que usou o produto, se esse produto tais dias ele está livre, está isento, não deixou resíduo. Então, e o Sebrae tem essa expertise
e é um grande parceiro da Banorte. Eu gostaria de lembrar aqui para não passar em branco essa parceria que a gente tem com eles. Não, parcerias são fundamentais, né, para o sucesso de todos, né? Mas pode falar, Rodolfo. O Jorge falou, o pequeno produtor ele se insere no mercado grande quando ele se associa. Uhum. Né? Então ele se torna um pequeno produtor dentro de um conglomerado comercial grande. Né? Na Europa a gente sabe que existem cooperativas de cooperativas de cooperativas. Né? São essas conglomerações que fazem com que o negócio de um pequeno seja um negócio grande e seja escalável e que tenha uma remuneração adequada. Então é esse caminho que a gente tem que trilhar, né? Esse caminho é o caminho realmente adequado para trilhar e nós temos que estar cientes de que esse é o único, na verdade, é o único caminho. Né? Porque o consumidor final hoje, seja ele de qual classe for, ele quer saber da qualidade do produto que ele está consumindo. Ele quer saber se aquele produto tem uma origem adequada, se seguiu com todo o regramento legal em relação a defensivos, em relação a transporte, em relação à mão de obra, utilização de mão de obra e tudo mais. Então, não tem ninguém nessa escala econômica que abre mão de saber a origem do produto. E é esse caminho que a gente tem que trilhar. O que tem acontecido depois da pandemia, em relação ao que o Jorge falou aí sobre orgânico, né? Que aumentou bastante a demanda de orgânico depois da pandemia. Ela estava estagnada e depois da pandemia isso expandiu. Então gera uma demanda para a gente, gera uma remuneração possível de ser alcançada, mas também tem os desafios que são muito grandes para obter um produto autenticamente orgânico, né? Diferente do que a gente já viu no passado aí de comprando na esquina ali e vendendo na outra como orgânico. Então, até com denúncias e tudo mais na mídia, não sei se vocês se lembram. Mas, de toda forma, é um caminho importante, é um caminho sem volta, e existe aquele consumidor que acha que o orgânico realmente é o produto que tem que ser consumido pela família dele. E ele tem que estar disposto a pagar aquela diferença de valor, porque o orgânico ele tem uma questão de baixíssima produtividade, principalmente no Brasil. Então, para você produzir 1 tonelada de banana orgânica, você vai precisar, vamos dizer assim, de 3 vezes mais área. Então, você está com o risco de avançar sobre o meio ambiente. Então, quanto mais... A produtividade é menor. A produtividade é menor, o custo passa a ser maior de produção e o consumidor final não está disposto a pagar aquela diferença. Exato. Né? Então, quer dizer, o produtor fica espremido dentro desse conceito. Né? Tem uma outra questão também, desculpem, é o seguinte: depois da pandemia, as redes de supermercado mudaram totalmente a forma de agir. Antigamente, quando a gente entrava em safra, existiam grandes promoções que devoravam a fruta e o consumidor final pagava um preço muito adequado através dessas promoções que vinham em panfletos, em propagandas de televisão, essa coisa toda. Hoje, se você verificar a curva de preço do hortifruti, ele quase que não se movimenta. Enquanto o nosso preço aqui na base faz um movimento gigante, lá são angulações leves. Então mudou totalmente a forma deles agirem. Então hoje... Eles estão mais organizados. Eles estão muito mais organizados. E o que acontece? Quando o produtor entra na onda de safra e entre safra, principalmente de regiões que não são irrigáveis, que não são, a produção não é escalável, todo mundo produz junto e todo mundo está na entre safra junto. Então todo mundo perde dinheiro junto o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro ele não ganha. Então... Mas lá na ponta mantém. Exatamente. Então, mas isso é uma questão muito ligada ao que foi falado no início, que o Jorginho falou no início, da falta de mão de obra. Os supermercados, a gente passa na frente, em São Paulo, qualquer lugar, temos vagas. Eles não têm nem reposição. Como é que eles vão fazer uma promoção se eles não têm nem como repor a mercadoria? Você entendeu? Há pouco tempo atrás eu vi na mídia, acho que foi no Valor, que a ABRA, Associação Brasileira de Supermercados, estava entrando em contato com o Exército para que os recrutas que estavam saindo do serviço militar fossem entrevistados para ver se eles entravam nas vagas dos supermercados por total falta de mão de obra. Então, é um problema que atinge
todo negócio, seja indústria, seja comércio, seja serviço, e a agricultura não é diferente, né? Então, são esses desafios que a gente está com eles à nossa frente. Pode falar, Dirceu. Jorge falou aqui que não tem a diferença entre produtor pequeno e grande. Eu vou só ilustrar uma coisa. A gente usa detergente para lavar banana. Tem umas piscinas grandes e a gente está pondo detergente. E eu ia saindo, encontrei uma senhora com umas 10 PET, que vende na cidade, né? Azul, vermelha, que tem bonito. Falei, vou fazer uma boa ação, a senhora, sem nada. Eu comprei a produção dela toda. Era um carrinho pesado, sol quente. Fui para a fazenda na satisfação que tinha feito uma boa ação. Cheguei lá, jogou na piscina. Chegou a certificadora. Falou, cadê a nota desse detergente? Não tem. O que foi usado? Não tem. Então, não... bomba, tomei bomba. Porque não passou na prova. Eu fiz uma boa ação. Porque o mercado não interessa. O mercado quer qualidade, produto sem resíduo e não quer saber se é pequeno, médio ou grande. Ele quer tudo certificado e certinho. Então, a cartilha. Quem não segue a cartilha, cada vez mais profissional. Vamos nos agrupar, vamos trocar informações, vamos para dentro da Banorte discutir lá, porque a concorrência é muito forte, né? E outra coisa, falando da concorrência, o mercado interno nosso é fantástico. Então, os outros países também estão de olho aqui dentro. Né? Muito. Eu e Jorge fomos, acho que quase 5 anos, nós fomos em Brasília, que o Brasil queria importar banana. A gente ia lá, mas todo mês. E a época mudava de ministro. Era de 3 em 3 meses, mudava de ministro. Parecia que o problema estava resolvido, aí começava tudo de novo. A gente entrava no aeroporto, o ministro caía. Voltava lá semana que vem. Então, o povo está de olho no mercado nosso. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque a gente tem que fazer com qualidade, porque o mundo sabe que o Brasil tem uma população grande e quer... Né? Então, a gente tem que ficar de olho, mesmo se não estiver exportando, mas ficar sabendo o que está acontecendo lá fora, porque eles estão de olho aqui dentro. O que acontece, do que o senhor está falando, na questão da importação de banana da América Central, é porque lá o regime hídrico chove com hora marcada, igual Manaus, né? Então, a quantidade de doenças fúngicas e de insetos que se multiplicam naquele ambiente é gigantesca. Então, realmente tem que haver um controle absurdo. No semiárido, que é a nossa região aqui, quando a gente compara o que a gente aplica com o que eles comparam, é nada, tá certo? Então, nós não temos ataque com inseto que seja significativo, com fungo que seja significativo. Então, isso não é nosso problema. E isso, então, entrega sustentabilidade, tá certo? Eu tenho um amigo que visitou uma região de Almeria, na Espanha, no sul da Espanha, onde a produção toda de hortifruti é feita em estufas. Nada de defensivo, nada de nada, só controle biológico. Esse é um caminho que a gente vai traçar. Em algum momento nós estaremos traçando esse caminho, né, com o uso da Embrapa, da própria Unimontes, né, desenvolvendo organismos que vão aí, bicho contra bicho, né, vamos dizer assim. Então, isso aí traria, na verdade, uma agregação de valor e uma segurança para as famílias, aquelas que são inseguras com a questão de defensivos agrícolas, porque é uma celeuma essa questão de defensivo agrícola. Porque, por exemplo, um exemplo aqui, uma pessoa tem um problema no olho, tem um fusário no olho. Aí ele tem que aplicar um fungicida. Da mesma forma, a banana tem um problema, você tem que aplicar um fungicida. Para a pessoa isso não vale nada, para a fruta é o pior dos mundos. Então são comparações desmedidas. Não muito justas, né? Totalmente desmedidas. Então, mas o norte de Minas, por estar no semiárido, ele já tem uma vantagem comparativa. De usar muito e a importação de banana do exterior, eles estão perdendo a briga pelos fungos e pelos insetos lá. Sim. E aqui nós estamos ganhando a briga. Então não faz sentido vir aquele produto de lá para cá. Nós é que temos que ser mais eficientes e evitar com que eles cheguem. Tá certo? Então, está na mão da pesquisa, está na mão da Unimontes, está na mão da Embrapa, exatamente de desenvolver essa tecnologia para que a gente realmente se livre, porque nós temos um céu fantástico em termos de sol, que é o que produz realmente açúcar, que produz energia. Nós temos a fotossíntese aí e a água
em quantidade suficiente aí para produzir uma fruta totalmente saudável, né? Uma saudabilidade sem igual. E o mercado abastecido, né? Na verdade, você pega o mercado de banana, por exemplo, nós não temos nenhum período do ano que o mercado fica desabastecido, a exemplo dos países do hemisfério norte, que tem um inverno rigoroso, que daí durante o inverno não vai ter a fruta local. A gente não tem essa situação, né? A gente tem um mercado abastecido o tempo todo. Exatamente. Então, a nossa situação é muito mais privilegiada em relação a isso. O que a gente vê hoje também, eu tenho uma ligação com a Banorte talvez desde 2005, que eu estou muito ligado na área de mercado, né? Não na área de produção, não na área, mas muito ligado à questão dos números de mercado. O que a gente vê é que o mercado, o nosso mercado de banana, ele estimulou outras regiões a produzir, porque nós organizamos o mercado ao final. Né? Ou seja, nós temos uma estrutura de informação de oferta de banana e, consequentemente, de uma precificação que faz com que o investidor ele tenha ali a certeza de que ele vai colocar ali e vai ganhar dinheiro. Hoje, por exemplo, conversando com um produtor de manga, ele falou, olha, manga é um jogo de dado. Cada 3 dados que você joga, você só ganha uma vez. E às vezes muda o preço no mesmo dia, né? De manhã cedo tem um preço, de tarde tem outro preço. E vocês conseguiram. E nós temos uma estrutura de informação que, com a tecnologia hoje, com garimpagem de dados, a gente consegue informações até difíceis de entender como que elas chegam, tá certo? De forma a monitorar e indicar o caminho do mercado, né? Então nós desafiamos o mercado a todo momento quando ele desafia o produtor, quando ele desafia, na verdade, a realidade do mercado, né? Então a gente tem condição de trucar se o mercado vier com o espadilha, nós temos o zap. Quem joga truco entendeu. E é exemplar esse trabalho. Eu, nas minhas andanças por aí, eu sempre menciono a Banorte como referência de que as outras cadeias produtivas, cada uma dentro da sua especificidade, mas eles deveriam tentar encontrar, se não o mesmo modelo, porque pode não se adaptar porque é outra fruta, mas modelos parecidos que ajudassem a fazer isso, porque que benefício que trouxe, né, para o setor produtivo e para o mercado de uma maneira geral. Porque depois que os atacadistas também entenderam que aquilo ali gerava mais confiança, ficou bom para todo mundo e hoje opera de uma forma super profissional e deveria ser assim para as outras frutas, infelizmente ainda não é. É uma iniciativa importante e estratégica, né? Interessante. Mas assim, para mim tá muito claro, assim, estamos tendo uma aula aqui, né, acho que para vários públicos, né, assim, para quem é produtor, para quem pensa em exportar, para quem está iniciando a atividade, para os nossos estudantes que estão na graduação, na pós-graduação, acho que a informação que está muito rica pela experiência de vocês, né? E está bem claro a questão especificamente para a nossa região, há uma dificuldade, vamos dizer assim, local, de logística, comparado, por exemplo, com a gente pensa no nosso país é continental, então ele é gigante, né? Então, estrategicamente, óbvio que quem está, o Jorge comentou aqui, o melão muito exportado, mas onde que o melão está sendo plantado? Lá no Rio Grande do Norte, próximo do Porto, enfim. Petrolina já tem já está à frente um pouco mais, né? Já tem uma área de produção de manga maior de uva, né? Então eles já estão talvez mais organizados nesse sentido. Para nós aqui, o mercado interno nosso é muito mais próximo, né? Ele é gigante, Dirceu comentou muito bem São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, enfim. De certa forma, nos deixa um pouco mais confortável, mas ao mesmo tempo foi comentado que o preço oscila muito, que o preço cai, e aí uma forma estratégica é de ter sim um canal, um caminho, ou expertise para exportar, né? Óbvio que vai ser uma parte daquela a fruta de melhor qualidade, né? Que o mercado externo é bem mais exigente, embora temos no mercado interno exigências também. Mas eu queria, só para a gente dar um contexto, o Rodolfo já tocou um pouco na questão do contexto da universidade, da pesquisa, em poder contornar, colocou muito bem a questão da sustentabilidade, da qualidade da nossa fruta, que além da aparência visual, da cor, né, mas o sabor também, e principalmente a fruta produzida aqui na região, porque ela é mais doce,
né, ela tem por causa do sol, né, em função da fotossíntese, acumula os fotoassimilados, enfim, ela tem esse diferencial, mas nós temos desafios, e aí eu acho que a universidade, né, a EPAMIG está aqui, a Embrapa e várias outras instituições, eu queria que vocês já deram alguns exemplos, mas o que mais a gente poderia... Aí eu comentei o exemplo da Hilda, não, a gente está com dificuldade de mão de obra, nós estamos querendo fazer uma parceria para você desenvolver algo no sentido de automatizar mais a colheita ou qualquer prática que seja, né? A gente está vendo os drones aí que estão avançando muito na questão das pulverizações, enfim, mas nos diversos aspectos. Então eu queria, só para a gente ter um contexto dessa conexão do mercado, do produtor com a instituição, com as instituições de pesquisa, o que mais vocês acham que pode ser feito de inovação, né, no sentido até de startups ou de alguma coisa que possa agregar? Jorge tem muito contexto do Empretec, né, dessa questão com o Sebrae também. O que vocês acham que a gente pode priorizar, vamos dizer assim, não, foca nisso, foca naquilo para a gente atender o produtor, atender o mercado? O que vocês acham que poderia estar avançando nesse sentido? Então, da minha parte, eu tive um grande aprendizado e eu descobri que eu tinha um modelo mental que não era exatamente o que é a realidade. Eu era extremamente preconceituoso enquanto estava produzindo sobre o papel do setor público, sabe? Eu achava o setor público extremamente ineficiente e que não dava resultado e eu aprendi nesses anos agora à frente à Abrafrutas o seguinte, que tem muita gente de qualidade no setor público e muita gente disposta a trabalhar e trabalhar com seriedade para ajudar os setores. O que você precisa é, primeiro, identificar quem são esses bons parceiros. E uma vez identificados, independentemente se eles estão no Ministério da Agricultura, se eles estão numa Secretaria da Agricultura, se eles estão no Sebrae, ou se eles estão numa agência de fomento, ou numa Codevasf, onde quer que seja, trazer esse pessoal para o diálogo, porque, na verdade, é a discussão conjunta que vai gerar oportunidades de projetos e sinergia, né? Quando um começa a entender a dor do outro, por exemplo, vou dar um exemplo típico para vocês. Nós reclamávamos muito do governo federal que os processos de abertura de novos mercados eram extremamente lentos. E aí, quando nós conhecemos a realidade, nós vimos a seguinte realidade. Um setor que em qualquer país competidor do Brasil, você tinha lá às vezes 15, 20 técnicos trabalhando, o Brasil tinha 2 ou 3. E sempre com aquela informação, as contas públicas não permitem que a gente contrate mais gente, porque já está inchado, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar no que era a realidade. E aí o setor privado passou a perguntar para o público, de que maneira que nós podemos ajudar? E o público respondia para a gente, olha, isso vocês não podem fazer porque de acordo com a lei não pode. Por exemplo, a iniciativa privada contratar alguém, contratar mais 5 agrônomos e colocar lá no Ministério para fazer análise de risco de praga. Isso não pode, a lei não permite. Mas, no processo de análise de risco de praga, ou no processo de interlocução com outro país, às vezes a gente precisa de informações, de relatórios de produção, de estatísticas e tal, que nós gastamos um tempo enorme para buscar com a nossa equipe. E talvez se o setor privado pudesse disponibilizar para a gente com nível de confiança alto, que aqueles dados são bons, são confiáveis, então nós ganhamos tempo. E nós fomos aprendendo, sabe? Descobrindo essas maneiras de parceria, de interagir. Então hoje eu mudei completamente. Eu digo para você hoje, por exemplo, em relação ao Ministério da Agricultura em Brasília e aos setores do Ministério que trabalham em conjunto com a Abrafrutas, independentemente de quem está governando o país, o relacionamento é ético, de alto nível, técnico e muito bom e funciona. Agora, não dá um trabalhinho você encontrar esses parceiros, né? Você tem que ir garimpando, identificando, mas eu acredito demais nessas parcerias, né? Veja com a própria Apex. A própria Apex ajuda muito o setor, porque 5 milhões de reais não é lá a hora que você transforma isso em dólar, dá menos de $1 milhão, né? Mas é uma ajuda substancial para ajudar você a promover as frutas e tal.
E a nossa parte, os nossos 50%, é contrapartida econômica, não é aporte de dinheiro. Eles consideram, por exemplo, a passagem que você comprou, que você foi lá para a feira, eles entendem como contrapartida. Tem uma série de outras ações que você já gastou dinheiro e que você investir, que eles aceitam como contrapartida. Então, eu acho que o futuro é esse, é trabalhar organizados, né, em parcerias estratégicas, inclusive com outras entidades do setor privado também. Hoje, por exemplo, a gente tem muitas empresas de biológicos dentro da Abrafrutas, porque quando veio a discussão aí do on-farming, né, porque uma parte das empresas, as maiores, não queriam que o produtor tivesse autorização de produzir o fertilizante lá, o produto fitossanitário na sua fazenda. As menores já tinham. Nós trouxemos todo mundo para a mesa e chegamos num entendimento assim. Nenhum setor foi atendido 100% no que queria, mas todos chegaram à conclusão que aquele meio termo que tinha sido acordado era suficientemente bom para ninguém perder uma noite de sono e conseguir continuar trabalhando. Então é isso, sabe? Mas as parcerias são muito... Ainda há uma distância, né, que a gente percebe, mas que diminuiu, que eu acho que o desafio nosso é de diminuir cada vez mais essa distância, eu digo da academia para o setor produtivo, né, as empresas, associações, né, para agregar, porque a gente tem que atender essa demanda prioritária, né, para atender a sociedade de forma geral, né? E nós temos condições, dentro do que o Jorge colocou, obviamente são todos que vão se envolver dessa forma, mas identificar essas pessoas que estão dispostas e que conseguem captar recursos também do setor público. Tem recurso do setor público disponível, a gente consegue hoje captar. A FAPEMIG, que é a Fundação do Estado de Minas, estava comentando com o Jorge anteriormente, nunca teve tanto recurso disponível para atender o Estado. E a gente está inserido nesse contexto, né? E tem uma lei recente que beneficia a Unimontes. Então, nós temos conseguido captar. Particularmente, eu tenho feito parceria com produtores, com a Banorte, nós temos parceria, colegas meus também têm, a questão que vocês comentaram da exportação, mas uma série de outras também, que talvez possa se tornar mais visíveis, né? Temos trabalhado com essa linha de sustentabilidade, bioinsumos, temos produtos extremamente interessantes que talvez vocês não conheçam ainda, mas a gente já tem as informações que a gente pretende fazer chegar. Mas eu queria ouvir também de seu Rodolfo, o que mais a gente pode avançar, a visão de vocês nesse contexto, o que vocês pensam sobre essa parceria? Essa ideia dos biológicos, dos produtos on-farm é fantástica. Qual que é a demanda aí, grande aí? Todas nessa linha aí, todos nós somos carentes. Agora, o que o Hilda falou é a questão de robotização da atividade. A gente sonha com isso, em diminuir a dependência por mão de obra. É um negócio meio futurístico, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar nisso aí, talvez a princípio dentro do galpão, dentro do galpão de embalagem, né? Talvez ali ter alguns robôs ali, porque tá impossível, nós não estamos conseguindo gente. A política nacional, e é no Brasil todo, não tem gente para trabalhar, não consegue. Limita o crescimento, né, Dirceu? Totalmente. A gente não se arrisca hoje a aumentar a área plantada, mesmo tendo condições de fazer isso. A gente não se arrisca, você fala, mas tá bom, vou aumentar aí mais 50, 100 hectares na minha lavoura, e onde que eu vou arrumar gente para colher depois essa fruta, né? Onde que eu vou arrumar gente? Esse é o maior limitante hoje da nossa atividade, e talvez, falando da nossa atividade, que nós estamos falando da nossa, longe da segunda, é a questão de mão de obra. Tá ficando impossível com essa legislação brasileira eu acho que a tendência é uma robotização, alguma coisa aí, que parece que não está fácil, porque não temos notícia do que está acontecendo em algum país. Tá certo. Bom, da minha parte, eu acho que, sob uma visão um pouco oposta, não oposta, mas lateral a essa questão, é Sua Majestade, o consumidor, né? O que realmente ele quer? Quais são as demandas do consumidor em relação à sustentabilidade e tudo isso? E nós temos a obrigação de entregar, porque senão nós estamos fora do jogo, né? Então, dentro desse propósito é que a gente tem que desenvolver nossas atividades, né? Essa questão de mão de obra, ela é séria, mas se ela chega no nível de tal tamanho, a produção vai diminuir e o consumidor vai ter que pagar o preço. Tá certo? Então, é uma equação que ela por si só se resolve,
né? É claro que a gente esperneia aqui, esperneia ali, mas se você pensar de forma mais macro, o mercado se estabiliza, tudo tende à estabilidade, né? Mas o que a gente tem que atender é Sua Majestade, o consumidor final. Essa que é a minha visão, sem tirar e sem pôr nada. Quer fazer mais algum comentário, Jorge? Não, eu acho que as colocações, a proposta do setor privado, da fruticultura, para essa questão da mão de obra foi a seguinte: que seja estabelecido um projeto de lei, está caminhando para ser mais um projeto de lei. Esse projeto de lei já está até no Congresso Nacional, que mesmo produtor, o trabalhador rural, que é beneficiário de um desses programas sociais hoje em dia, se ele fosse trabalhar para o regime de safra, até se a soma do benefício público, do benefício social, mais o salário recebido do trabalho, atingir um determinado valor, ele não perderia o benefício social. Para que você consiga equacionar essa situação, né? Evidentemente, eu participei, pessoalmente, eu participei de uma reunião com 4 ministros de estados e o nosso presidente lá, na época, Luiz Roberto Barcelos, onde os ministros acharam que a proposta era muito válida e deram orientações para o seu corpo funcional para avançar na proposta, porque precisava envolver o SERPRO, porque é o SERPRO que controla essas listas, tinha uma porção de implicações operacionais aí para isso acontecer. Mas a impressão que a gente tem é que quando foi para o Congresso, alguma coisa emperrou um pouco essa situação, né? Então, eu acho que você foi muito feliz no que você falou. Essa situação será resolvida de uma maneira ou de outra, com maior ou menor sofrimento nosso num determinado momento. Hoje, o momento é de sofrimento, não só para o norte de Minas, mas para o Brasil inteiro. Petrolina é a mesma... tem uma empresa grande de uva no Vale que falou, olha, o nosso plano era aumentar 200 hectares de uva e nós não vamos fazer porque não tem mão de obra. Quer dizer, então, isso está travando o crescimento regional, o desenvolvimento, inclusive a geração de novos empregos e tal. Então, mas essa situação tem que ser resolvida, porque um país não pode ficar... imagina, a pessoa não quer... E um negócio interessante, sabe, Marlon? Que o trabalhador diz o seguinte, eu vou se você não me registrar, se você não me fichar, né? Eles usam essa terminologia. Se você não me fichar, eu vou. Mas se eu tiver que... E aí, como é que nós podemos... Aí nós caímos na armadilha do trabalho ilegal. Então tem que ser resolvido. Mas... uma questão que eu acho que é tão importante quanto... Só abrindo, antes disso, abrindo um parênteses. Se o país desse o mesmo benefício para o empregado, para a pessoa que está empregada, ela levaria os desempregados ao emprego. E gastaria de forma proativa na produção do país, né? Então, isso seria exatamente a conta reversa, né? Quem ganha até X, o governo dobra. Né? Isso aí já traria as pessoas para o trabalho. Exatamente. É uma questão que eu acho que seria virar um pouco o ângulo do prisma, né? E uma outra questão muito fundamental, ainda mais pensando no governo que a gente tem hoje, com a visão do mais do socialismo, né? Exacerbado, vamos dizer assim, é que da mesma forma que a legislação nacional brasileira impede a existência de cassinos, ela permite as bets. Então, o que está acontecendo hoje? Através de pesquisas, por exemplo, a Açaí Atacadista, que é o segundo maior atacadista do Brasil, fez uma pesquisa recente e comprovou que 30 bilhões saem por mês, está saindo por mês do mercado deles por causa das bets. E o trabalhador da classe D, C e D, eles apostam na bet como se fosse realmente alguma coisa... É igual a guerra do ópio, tá certo? A aposta é igual a guerra do ópio que a Inglaterra impôs à China, tá certo? Então, as pessoas, na hora do almoço, estão lá no telefone apostando com a bet. Então, eles pegam 20% do que sobra de todo o custo da família e jogam na roleta. Joga fora, né? Entendeu? Esse é o maior mal que está acontecendo hoje. Nós temos um cassino físico
impedido por lei, mas um cassino digital desviando todo o dinheiro e tirando para fora do circuito do consumo e da produção. E um marketing que é feito na televisão, que não para, que você liga a televisão o tempo todo. Esse aí é uma coisa realmente assustadora. É. Bom, pessoal, nós já avançamos bastante, tem muita informação ainda para conversar, né? O tema é muito rico, né? Muitos desafios, mas eu queria já, de antemão aqui, agradecer muito a presença de vocês, né, tão ilustres, aí, com tanta experiência, aproveitar a vinda do Jorge aqui, na exclusiva, veio para um evento, mas teve essa oportunidade de estar vindo conosco aqui, né, para nos abrilhantar aqui com as informações mais atualizadas aí do mercado de exportação de frutas, né, e o potencial todo que o norte de Minas tem, que o país tem, né, para avançar nisso aí, obviamente com todo o desafio. Então, agradecer muito aqui o Jorge, que é o diretor técnico da Abrafrutas, né? Agradeço também aqui a presença do nosso grande amigo aí, Dirceu Colares, presidente, voltou à presidência, né, Dirceu? Ficou com saudade, né? Retornou à Banorte aí. Na luta. E o Rodolfo, né, que está conosco há muitos anos, está na Banorte há muito tempo, um produtor exemplo aqui para a região, né, referência, né, e também atua muito forte na diretoria da Banorte, na diretoria da Sociedade Rural. A universidade está sempre aberta, né? Nós temos parcerias dentro do contexto que o Jorge colocou, para nos aproximarmos, né, das pessoas que vocês entendam que têm a competência para avançar. E nós temos, de fato, muita expertise. Temos nossos estudantes, né? Tem a Ellen aqui que está nos auxiliando aqui, estudante aí de Sistema de Informação, tem tudo a ver com a tecnologia também, e diversos outros estudantes que nós temos, tanto na graduação como na pós-graduação, outras instituições parceiras, né? Foi mencionado muito aqui o Sebrae, conseguimos captar recursos, já comentamos também, então uma satisfação recebê-los, tomei um pouquinho do tempo de vocês, mas eu acho que é uma contribuição muito grande para todos que vão ter a oportunidade de estar ouvindo aí as informações. Passo a palavra para considerações finais de cada um para a gente encerrar o nosso programa aí. Bom, eu só tenho que agradecer, né, o convite, a oportunidade. Eu acho que foi um papo muito positivo. Foi muito bom, porque eu matei a saudade aqui dos meus amigos. Eu estava comentando com você antes que eu viajo pelo Brasil inteiro e tenho um relacionamento profissional em todos os polos de produção de frutas hoje. Mas aqui o norte de Minas é especial, porque aqui, além do relacionamento profissional, são amigos que nós convivemos anos juntos aí, com tantos desafios, né? Então, um prazer muito grande, eu fico muito honrado de estar aqui na Unimontes, que é uma entidade que tem uma imagem extremamente positiva no Brasil todo, como realmente um centro de excelência, um centro acadêmico de excelência, e tomara que no futuro a gente tenha outras oportunidades de continuar batendo esse papo. Falar em centro de excelência, já que você tocou no assunto, esqueci de mencionar, que a FAPEMIG está nos estimulando com um recurso vultuoso aí para... nós definimos ela nos estimulou para montar um centro de excelência na Unimontes. Então nós iniciamos aqui com o centro de excelência do semiárido, que tem tudo a ver com agro, tem tudo a ver com biotecnologia, com a informática, com essa parte que está interconectada. Nós vamos tentar avançar mais nessa questão do empreendedorismo, não só das pesquisas mais básicas, vamos estar acionando vocês também dentro desse contexto. Tem um outro que está para sair na saúde, mas acho que tem a ver também. Então, já que você tocou no Centro de Excelência, realmente temos recebido investimento para isso, para esse foco. Mais uma boa notícia. Isso. Né? Agradecer o convite, foi um prazer. Esse contato da nossa associação com a academia é extremamente necessário. Nós temos duas agrônomas formadas aqui. Exato. E que nos orgulha muito, porque eu acho que a tecnologia da região tem que ser gerada aqui e vão aproximar cada vez mais. Já temos alguns em andamento, mas vamos aproximar mais agora. Com certeza vai ser de grande valia. Obrigado, Muito obrigado. Da mesma forma que o Jorginho, né, agradecer aí o convite. Aqui a gente, na verdade, aprendeu muito mais do que pôde opinar, né, em relação ao que foi questionado, mas o que é importante é justamente a gente afinar esse relacionamento, né? A Unimontes, ela foi, quando ela nasceu, a sociedade rural foi uma alavanca fundamental para que ela existisse. E hoje nós estamos aqui. A Banorte, da mesma forma, ela é esse elo de ligação.
e que a gente tem que manter ele polido e ao dia para que a gente tenha realmente os resultados que a gente espera. Beleza, muito obrigado, pessoal. Então, os ouvintes aí, espero que tenham gostado. Assistam, continuem conosco e aguardem os próximos episódios aí do nosso podcast da Unimontes. Estamos às Um ordens para o abraço. próximo convite. Um abraço a todos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Prontinho,